Bom, vamos começar então pela Toscana, certo? Essa foto horrível, o lugar é muito feio, né? Toscana, melhor lugar para fazer no turismo do mundo. Lugar mais bonito, restaurantes gostosos, lugar charmoso, é sensacional. Então quem quiser fazer no turismo na Europa, Toscana é o mais bonito que tem. Bom, tá na parte ocidental, lá central da Itália, né? A Itália é dividida lá, tipo, de norte a sul, assim, pelos Apeninos, né? Tá na parte esquerda, assim, tá na parte ocidental, lá fica Chianti. E tem uma uva que reina lá, né? Qual que é a uva? Sangiovese. Sangiovese. Que ela tem muito tanino e muita acidez, né? Por isso tão gastronômica, né? Exatamente. E lá temos, a gente vai falar aqui de 3 DOCGs, lembra? É o topo lá da pirâmide, né? Então, Chianti, Brunello de Montalcino e Vinho Nobre de Montepulciano. Fala um pouquinho pra gente aí de Chianti. Bom, Chianti é uma coisa maravilhosa, porque, como o Júlio falou, é um vinho muito gastronômico e a gente tem duas regiões de Chianti, né? Você tem o Chianti, que é uma região, assim, bem ali no centro da Toscana, e tem o Chianti clássico, que é uma região que está compreendida dentro do Chianti maior. Na Itália tem várias regiões desse negócio, tipo Chianti clássico, Valpolicella, clássico. O clássico, assim, originalmente, a região, por exemplo, a região de Chianti era o Chianti clássico. Aí depois, com o tempo, foi expandindo, mais gente foi chamando de Chianti, só que quem estava naquela original ainda ficou ali no Chianti clássico. Então, normalmente, ela está no meio, está em volta, o resto em volta dela é Chianti, né? Mas ela tem regras específicas, é como se fosse uma outra região, Chianti clássico. E, como você falou, deve ter, provavelmente, os produtores mais antigos ficam no clássico, né, que é onde começou a classificação. E no Chianti, em geral, o mínimo de Sangiovese é 70%, né? Agora, no Chianti clássico, o mínimo de Sangiovese já sobe para 80%. O Chianti clássico não tem sub-regiões. Agora, o Chianti, né, esse processo de crescimento aí que o Júlio falou, acabou criando várias sub-regiões, né? A gente tem sete. Os destaques são duas. Chianti Rufina e Chianti Colli Senesi. São as duas mais destacadas, mas qualquer Chianti de qualquer uma dessas sub-regiões aqui já está um nível acima de um Chianti básico, né? Exato. E aí a gente tem a classificação dos Chiantis por tempo que ele fica na vinícola, né? Entre barril e garrafa, certo, Tchê? Então começa no Anata, né? Que a Anata é safra. A Anata é só Chianti 2022. É safra. Ele basicamente fica 6 meses lá, né? Produziu, basicamente vendeu. Aí você tem o Superior, que fica 1 ano. O Superior eles usam muito pouco, né? O que se usa mais é o Reserva. O Reserva é o mais comum de você achar dentro dos vinhos de maior qualidade, que fica 24 meses de adega, entre barril e garrafa. E tem uma classificação que só vale para o cliente clássico. É uma classificação nova, essa foi feita há alguns anos atrás, que é o Gran Selezione. Gran Selezione, que são 30 meses, né? E vem de um único vinhedo, né? Eu nunca tomei um Gran Selezione, você já tomou? Já. E aí? É um ótimo Chianti. Eu nunca tomei, preciso tomar um desses. Bom, ali também, nessa mesma zona da Toscana, tem o Brunello de Montalcino, né? Brunello Montalcino ele é feito também da Sangiovese, na verdade é um outro clone da Sangiovese, que eles chamam de Sangiovese grosso, que em combinação com o clima ali de Brunello, faz vinhos mais encorpados. Então, apesar de ser a mesma uva, né, que o Chianti, é um vinho mais encorpado que o Chianti, é um vinho mais valorizado que os Chiantis, né? Bem mais encorpado. São vinhos longevos, além de ter muito tanino, muita acidez, são vinhos bem encorpadões, né? Então, esse é o Brunello Montalcino. Além disso, tem também o Vinho Nobre de Montepulciano. Isso é uma região, né? Assim como tem Chianti, Brunello Montalcino, tem o Vinho Nobre de Montepulciano, que é feito também com a Sangiovese. Agora, as características aqui são praticamente as mesmas do Chianti. Então, o Vinho Nobre de Montepulciano e o Chianti é uma região diferente, mas é a mesma uva, o mesmo clima, assim, difere muito pouco um do outro. Então, ao redor da cidade de Montepulciano, lindíssima cidade. Então, essas são as DOCGs que a gente queria destacar aqui, essas 3. Mas a gente vai falar de mais uma coisa interessante aqui. Então, né? Que saindo da DOCG, né, tem alguns produtores que começaram a fazer vinhos não respeitando os limites de Sangiovese da região, né, tipicamente 70%, 80% aí pro Chianti. E no início eles eram classificados como vinho da távola, né? Que usavam vinhos francesas, né? Por isso. Exatamente, porque eles começaram a fazer vinhos fantásticos com uvas francesas e italianas. Começaram a fazer blend
de uva francesa com italiana, e ficaram sendo conhecidos mundialmente como super toscanos, né? São vinhos extremamente complexos, estruturados, equilibrados, acidez, são vinhos assim longevos, são vinhos de outro patamar. Porque eram grandes vinhos, né? E no início, como não seguiam as regras, saíam como vinho de tábua, quer dizer, a coisa é o vinho de mesa, né? O mais básico possível. E vinhos que logo ganharam muito reconhecimento, era um vinho de tábua que custava muito caro. Mais caro que o Brunello, muitas vezes. Bom, a Super Toscana é uma região, é um apelido que se dá ao vinho, então são esses vinhos aí que usam, normalmente, que usam bastante uva francesa, ou total só uva francesa, né? E são feitos em qualquer lugar da Toscana. Isso, você pode fazer um Super Toscana em qualquer lugar, né, da Toscana, usando Vai chamar de vinho de tábua, né? Com exceção de duas apelações que surgiram, né? Duas denominações de origem. Tão famosos que eles viraram uma apelação, que é o Bolgheri e Maremma. Então, Bolgheri e Maremma, antes de existir essas apelações, eles eram vinhos de tábua, mas aí, como lá tinha uma concentração grande desses grandes vinhos feitos com uva francesa, criaram denominações de origem para essas regiões e hoje elas existem. E fora que os produtores que começaram a fazer lá são produtores de muito prestígio na Itália, então isso ajudou também. Se quiser mais detalhes sobre Super Toscanos, a gente tem um vídeo aí que a gente fez uma degustação comparando que entram lá um Super Toscano, a gente explica lá o que é, em mais detalhes, o que é um Super Toscano. É bacana esse vídeo com essa degustação, além de aprender um pouquinho aí sobre a degustação. E a gente quer falar de mais um vinho aqui, que é o Vinho Santo. Um vinho doce. Vinho Santo, é um vinho de sobremesa, é feito com uvas pacificadas, né? Então eles colhem as uvas, deixam lá secar em algum lugar lá, virou vinho, a passa lá, né? A uva que predomina é a Malvasia e tem Trebbiano também, no Vinho Santo. No Vinho Santo. Agora, gente, são grandes vinhos, pode ter certeza. O Vinho Santo é um vinho, a produção é pequena, então ele não vai ser muito tão valorizado. Ele é muito bom, produção pequena, né? Tipicamente na Itália você toma um Vinho Santo depois da refeição e come com um biscoitinho. Você molha no vinho e come aquele... Eu não molho biscoitinho no vinho, não. Esse vinho é muito bom para enfiar um biscoitinho dele. Mas o italiano gosta de molhar o biscoitinho no vinho e comer o biscoitinho com o Vinho Santo. Mas é um vinho super valorizado na região. E tem um outro tipo de vinho santo, que ele é feito com mínimo 50% de Sangiovese, ou seja, ele é tinto, né? Que chama Occhio del Pernite. Occhio del Pernite. Que quer dizer o quê? Olho do pernice. Olho da perdiz. Olho do perdiz. Bom, esse vinho aqui é muito raro, é muito caro. O Vinho Santo já não é um vinho barato, esse aqui é um vinho muito caro mesmo. Esse é carésimo. Aliás, tem uma historinha legal. É tão caro. Eu fui na Toscana, acho que uns 20 anos atrás, e aí eu visitando uma vinícola lá, aí o cara ia servir um Occhio del Pernite pra gente. Aí ele colocou uma taça, parecia uma taça de conhaque, uma taça muito grande, mas colocou deitada na mesa, deitada. Aí ele vem com a garrafa e serve só um tequinho ali, né? Aí serviu pra todo mundo, aí eu peguei, né? Provei, tá muito bom, pode servir. Ele falou, não, mas era só isso. E eu zerei de cara, nem prestei atenção direito. Prestou atenção. Mal cheirou o vinho, já mandou falar. Ainda bem que show da minha esposa que deu pra eu prestar mais atenção. Não façam a mesma mancada que eu. Esse daqui eu nunca vi aqui no Brasil, o Occhio del Pernite.